Nós estamos nesses 5 domingos falando sobre 5 solas, comemorando 505 anos da Reforma Protestante. São 5 solas. Solas em latim significa somente. Na primeira eu falei solos Christus, somente Cristo. Foi no primeiro domingo desse mês, foi na ceia. Semana passada eu estava em Manaus e quem ministrou foi o pastor Alain Brizotti, e ele ministrou sobre sola graça, gratia, somente a graça. E hoje eu quero falar sola Deo glória, só a Deus glória, somente a Ele glória. Amém? Eu quero utilizar um texto base que está em Salmos, Terrilim, Salmos, de número 29. Salmos, sumiu meu retorno, Salmo de número 29. Salmos de número 29. Salmos de número 29. Salmos não tem capítulo, nem versículo, por ser um terrilim, um cântico. Então toda vez que você for citar um salmo, é sempre o número e o verso, ser uma canção. Então é o Salmo de número 29. E o verso dessa canção, de número 1. A seguir. Leia aqui. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Levante as duas mãos para o alto. Eu queria que nós pudéssemos praticar o verso 9. A voz do Senhor faz parir as servas, desnudas as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Queria que você fechasse os olhos. Em casa e no templo, pelo menos 10 segundos, só diga glória. Vai. Glória. Diga a Ele glória. Diga a Ele glória. Diga a Ele glória. Glória e majestade. Diga a Ele glória e majestade. Glória e majestade. Glória e majestade. Por que quando é o jogo do Corinthians você grita gol mais alto? Por que na hora de dar glória você é tão comedido? Por que na hora que o Neymar faz gol você grita tão alto e na hora do glória a Deus você é tão comedido? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. A Reforma Protestante foi um grito de atualização, não da Bíblia, mas da igreja. A igreja fundada no dia de Pentecoste, em Atos 2, pulsante e verdadeira, quando ela está no século 15 para 16, ela vai se fragmentando. De forma exata, a Reforma Protestante tem o seu grito em John Wycliffe, século 13, quando a mesma igreja já estava perdida em seus relacionamentos com o divino.
Em 1517, 31 de outubro, só foi um estopim, uma ação, que culminou com o grito da Reforma Protestante. O monge alemão Martim Lutero. Às 8 da manhã, em direção à porta do castelo de Gutenberg, crava as 95 teses. Cada tese refutava mensagens distorcidas do Papa atual, Leão X. Cada mensagem distorcida havia uma refutação com embasamento bíblico. Resultou nisso os solas. A ideia dessa noite é falar só a Deus glória. Só lhe deu glória. Porque somente a Deus glória, somente a Cristo glória. Simples. Dentro do pacote das aberrações, do desvio da igreja, é atribuir glória a homens, a personalidades. Uma prática feita pelo Império Romano. O Império Romano já havia uma prática de cultuar os seus imperadores, fazerem homens divinos. Quando eu estive em Roma, eu tive a oportunidade de ir em um ambiente onde foi construído o templo de Vespasiano, um dos imperadores que foi estabelecido como divino. Só havia escombros. O que restou? 3 pequenas colunas. É a diferença. Deus não precisa de um templo para ser glorificado. Deus não precisa de estrutura religiosa para ser glorificado. Deus não é glorificado aos domingos naquele período litúrgico. Deus é glorificado 24 horas. Eu quero ser mais ousado. Deus não precisa nem do meu glória. Ele não mendiga o meu glória. Porque no céu, Isaías capítulo 6, o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Havia acima dele serafins, seres angelicais. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Kodesh, Kodesh, Kodesh Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você acha que Deus precisa do meu glória? Porque somente a Ele glória. Porque começou a se estabelecer a diferença entre veneração e adoração. Há uma linha tênue, cuidadosa. Permita fazer esse apontamento aqui, principalmente nos dias atuais da pós-modernidade teológica. Estamos em uma linha tênue entre veneração e adoração. Preste atenção. A igreja do século XVI estava adorando homens, autoridades religiosas. E quando era indagada, dizia: não, nós não adoramos, nós veneramos. Qual a diferença de veneração para a adoração? Dá uma olhadinha pelo menos para três assim: eu quero te venerar hoje. Fala com ele, pelo amor de Deus. Diga para ele: eu quero te venerar hoje. Pessoal, não há pecado venerar ninguém. Não, nunca houve. A palavra veneração é uma palavra de vocalização que vem do latim, venare, que significa admiração, honrar, tratar como precioso. Venare. Você já se encontrou com alguém
que você gosta muito pela primeira vez? Você admira aquela pessoa e etc. Como é que você fica? Bom, como é que você fica? Alguns amansoam, sim ou não? Outros dão um frio na barriga, sim ou não? Outros choram, outros... Fica parecendo o Chaves, o piripaque. Normal. Esses mesmos sentimentos você também não sentia quando no início do seu namorico com a sua esposa? Sim ou não? Isso é normal, veneração, admiração, honra. Só que veneração não é culto. Venare em latim significa admirar alguém, honrar alguém, tratar como precioso. A Bíblia não vai anular a veneração. Infelizmente essa palavra foi distorcida dentro do nosso meio. Porque Deus é o único que deve ser adorado. Só que nós precisamos venerar uns aos outros. Porque a palavra grega para honra também é veneração. Nós estamos vivendo o ano do quê? O ano de Ageu. O ano de dupla honra. Abre Romanos, por favor. Abre. Capítulo 13, verso 7. Treze, 7. Leia aí, Jaque. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem veneração, veneração. Então presta atenção. Nunca trate as pessoas com moedas diferentes. Quem te trata como tributo, aprenda a tratar como tributo. Quem te trata como imposto, aprenda a tratar como imposto. Quem te trata com respeito, aprenda a tratar com respeito. Mas quem te trata com admiração e honra, aprenda a tratar com admiração e honra. Não use a moeda incorreta, porque você vai querer uma coisa que o indivíduo nunca pode te dar. O problema não é daqui para cá, é de lá para cá. Porque você esperava de lá para cá respeito, quando te tratava só como tributo. Você trata daqui para cá com honra, e de lá para cá é só como mais um. Então grite bem alto, venerado. Mais alto, venerado. Abre o texto de Pedro, abre comigo, Pedro. 1 Pedro. Veneração. Capítulo 2, verso 17. Leia, Jaque. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Peraí, tratem todos com o quê? Veneração. Admiração. Quando você trata alguém com veneração, você trata como o quê? Precioso. Grite bem alto, precioso. Mais alto, precioso. Você já chegou num ambiente e já foi tratado assim? Numa casa, por alguém? Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu? Honrado. Só que isso não está falando de adoração. Está falando de veneração. Qual o grande problema? É que ao longo do tempo nós não conseguimos digerir isso e passamos de venerar para adorar. Dar glória para quem não deveria receber glória. A Bíblia não vai tirar a veneração de Maria. Não. És agraciada. A Bíblia não vai anular a veneração que eu tenho por Maria. Que Deus decidiu usar o seu útero para gerar o seu filho. Minha admiração. O que a Bíblia vai condenar é a adoração a Maria. Porque só a Deus glória, majestade, honra e louvor.
A Bíblia não vai condenar a veneração a Abraão, Isaac, Jacó. O que a Bíblia vai condenar é a adoração. Veneração é algo ou alguém que tem uma história e uma veracidade, que isso lhe dá peso. Exemplo disso, quando Deus aparece na planície do Horebe, Deus disse para Moisés: eu sou Deus de vossos pais. Ele disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Dentro da cultura judaica, esses três são venerados, mas não são adorados. Quando Jesus se manifesta, Jesus vem confrontar isso, porque ao longo do tempo alguns deixam de venerar Moisés e começam a adorar Moisés, achando que Moisés está a um passo de ser divino. Jesus se manifesta e deixa bem claro: ei, Moisés pode ser venerado, respeitado, admirado, mas o único que deve ser adorado é aquele que criou céus e terra. Levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto: a Jesus glória, majestade e honra. Bate pelo menos em 3, mas assim: glória a Cristo. Grite bem alto: veneração. Então, preste atenção, na perspectiva bíblica, etimológica da palavra, podemos venerar alguém, sim ou não? Vamos lá, pessoal, sim ou não? Não podemos? Não podemos adorar. E qual é o grande problema disso aqui? É que a gente começa venerando e sem perceber a gente começa a... Porque quem eu venero, eu tenho uma admiração, mas é imperfeito. Quem eu venero, eu admiro, tenho honra, é alguém que alcançou o que eu não alcancei, mas isso não fala que ele é perfeito, é alguém que tem falhas. Só que aquele quem eu adoro, não tem falha. Poxa, toque isso aí, Rogerinho, presta atenção. Aquele a quem eu venero, vou dar um exemplo: eu venero Arthur, tenho uma honra, tenho uma admiração pela sua dedicação, sua fidelidade a Deus, mas eu sei que a minha veneração a Ele está baseada numa pauta: Ele é homem como eu, Ele erra como eu, Ele pode falar a mais como eu. Só que quando eu me prostro a Deus, eu não venero Deus, eu adoro a Deus, porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. A Deus eu adoro, ao homem eu respeito, venero. Quem me escuta aqui, quantas vezes você já ouviu eu falar de Charles Haddon Spurgeon aqui? Sim ou não? Ó, o que eu estou falando? Estou adorando ou venerando? Porque venerar é reconhecer a história de alguém, admirar. Se você for no meu Instagram, esse ano eu realizei um sonho. Qual era o sonho? De conhecer o museu de John Wesley, outro camarada que eu venero. Cabeça pensante do metodista. E de lá eu fui no sepulcro de Charles Haddon Spurgeon. Eu gravei até um vídeo. Eu juro para vocês que minha mão suou. Porque eu comecei a pensar tantos livros que eu já li daquele camarada, sua biografia. Só que eu não acendi vela lá não. Nem dobrei os meus joelhos e disse: não. Veneração não é adoração. Veneração é respeitar e admirar a história de alguém. Só que ó, Spurgeon morreu e está sepultado. John Wesley morreu e está sepultado. Desart Rivail, que recebeu a encarnação de Allan Kardec, está sepultado em Lyon, na França. Mas eu fui, mês que vem estou voltando. Quando você chega em Jerusalém, o sepulcro aonde aquele que eu adoro, ele não está lá, ele ressuscitou.
glória, a Ele glória, a Ele culto, a Ele adoração. A minha veneração é horizontal, mas a minha adoração é vertical. Levante as suas mãos, rapaz. Você não veio assistir show aqui não. Isso aqui é lugar de adoração. Que todo homem diminua, que Deus cresça, que Deus cresça. Não tem problema. Outro dia eu ia falar babaca, minha esposa não gosta que eu use essa palavra. Outro dia eu vi um rapaz, um dia escapou. O rapaz disse assim: o povo vai na igreja para tirar foto com esses pastores, esses cantores famosos. Isso é idolatria. Eu falei, meu Deus do céu. Ele não entendeu veneração e adoração. Existe uma frase que eu falo sempre para os membros da igreja: tire foto com quem te inspira. Tire foto com quem te inspira. Às vezes eu coloco no meu Instagram foto com grandes pregadores que eu tirei quando eu tinha 16, 17, 18, 19, 20. Eu pegava uma fila para tirar foto porque seus livros me influenciavam. Isso é admiração, não é adoração. Eu nunca dobrei o meu joelho para pedir para ele interceder a Deus por mim. Nunca acendi uma vela para eles. Mas respeito, honro. Só que esses mesmos que continuam tendo veneração, admiração, se assentam à mesa comigo hoje. Por quê? Porque você precisa tirar foto com quem te inspira. Gente que já chegou lá, que você está trilhando e você vai chegar também. Eu vou de novo. Presta atenção. Há uma diferença entre veneração e adoração. Por isso, só a Deus glória. Abre comigo João 1,17. Começaram a dizer que Jesus era maior. Jesus não, Moisés era maior. Jesus disse, ah é? Vou mudar isso daí. João 1,17, lê. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Presta atenção. A lei veio através de Moisés. Mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Alguém que eu venero pode me servir só com a lei, mas a graça e a verdade só vêm a partir daquele que eu adoro. Ei, Jesus é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Spurgeon. Jesus é maior do que o Papa. Jesus é maior do que qualquer líder religioso. Por quê? Porque ele deve ser adorado. Grite bem alto, adoração. Mais alta adoração. Abre comigo, por favor, Mateus capítulo 12. Jesus é maior do que qualquer indivíduo que é venerado. Por isso que eu primeiro estou desmistificando essa ideia, veneração e adoração. Capítulo 12, verso 38 a 42. Jesus é maior do que Jonas e Salomão. Vai. 12, 38 a 42. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus. Jaque, lê com força, Jaqueline. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mais alto, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus falando, vai minha filha, vai. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
Ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão. Quer piorar? Ele é maior do que o pai Abraão. Ele é maior do que Abraão. Vou de novo. Ele é maior do que Abraão. João capítulo 8, abra a Bíblia, vai. João capítulo 8. Jesus é maior. Capítulo 8, versos 51 a 58, vai. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Vai! Jesus respondeu. O que ele respondeu? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Não conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior. Ele é maior do que qualquer autoridade da terra. Ele é maior do que qualquer homem da terra. Todos os homens morreram, mas aquele que venceu a morte é glorificado. Ele é maior do que Jonas. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Abraão. Pessoal, vou de novo. Ele é maior do que Jonas. Ele é maior do que Salomão. Não, mas Salomão foi mais sábio, mas ele é a sabedoria. Não, mas ele é maior do que Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro do peixe e não morreu. Ele é maior do que Jonas. Ele ficou 3 dias no Hades e ao 3º dia ressuscitou. Ele é maior do que Moisés. Ei. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Moisés. Abre Hebreus 3, do 1 ao 8. Hebreus 3, do 1 ao 8. Lê, Jaqueline, vai. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Põe o microfone dela aqui, meu filho. Me ajuda a pregar, não atrapalha eu pregar hoje não. Vai, lê de novo. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. 7, 8, vai! Por isso, como diz o Espírito Santo,
Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Olha o que o texto de Hebreus está dizendo. Moisés foi colocado como servo à casa, mas Jesus tem maior glória sobre todas as coisas, porque nós somos casa, morada do Altíssimo. Pega na mão desse irmão da direita, da esquerda, pega na mão, balança ele, diga para ele assim: só Jesus glória, 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 só Jesus glória. Meu Deus, não sei se eles vão entender isso aqui. Eu posso pegar um texto. Eu tenho tempo, ainda bem, eu tenho 30 minutos ainda para pregar. O nosso culto começa às 18, acaba 20h30. Então eu tenho 30 minutos ainda para pregar. Pastor, e o debate do Bolsonaro com Lula? Vai dar glória para eles, que a gente vai ficar dando glória para Jesus aqui. Só de raiva agora. Se você levantar enquanto eu estiver pregando, eu vou. Olha. Vai para onde, Monique? Vai sentar? Tá bom. Dá uma olhadinha pela minha Patrícia assim. Ai, Jesus, glória. Ela vai ler 12 versículos. Nesses 12, eu não vou explicar. Diante da guisa introdutória que eu dei, você já entendeu o que é veneração e o que é. Eu vou pegar um texto com 12 versículos, ela vai lendo e você vai identificando quem pode ser venerado, mas só tem um que pode ser adorado. E aí, conforme você vai entendendo o que ela vai lendo, você vai dando glória. Glória a quem? Mateus 2, verso 1 a 12. Nesse texto você vai ver veneração, honra, admiração. Mas nesse texto vai revelar a adoração. Quem é venerado não é adorado. Agora quem é adorado também é venerado. Levai! Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes,
os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos lá para ver se você pega essa. A porta se abriu, Maria está com o menino no colo. Alguém gritou: ela é venerada, ela é agraciada. Mas eu não mandei todo esse tempo para venerar você. Eu vim para adorar o menino. Eu vim para adorar o menino. Eu vim para adorar o menino. Maria é venerada, mas Cristo é adorado. Maria é venerada, mas Cristo é adorado. Vou de novo. Maria tem meu respeito, Maria tem a minha honra, mas a Maria não tem a minha adoração, porque a Jesus seja a honra. Não é desrespeitoso tirar a divindade de Maria. Não é desrespeitoso. Pelo contrário, a pior coisa é colocar Maria como divina. Isso é uma ignorância teológica e bíblica. Precisamos colocar Maria no seu devido lugar de veneração, de honra, de respeito. Só que ela nunca vai ter o que ele teve: divindade. Eu vou ler outro texto. Posso ler o texto? Leio ou não leio? Ou você quer ir ver o debate? Colossenses 2:9, abre aí. Maria tem minha veneração, mas Jesus tem minha adoração. Por quê? Maria não é divina, só que ele. Lê aí, Jaqueline, para ver se esse povo dá um glória a Deus. Vai. Porque nele... Não, nele quem? Jesus nele quem? Cristo. Nele quem? Nele quem? Nele quem? Jaque, lê, Jaque, vai. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Acabou, cara. Acabou. Por que os magos caminharam e adoraram só ele? Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Porque Jairo saiu correndo atrás de Jesus e se prostrou. A palavra prostar significa proskineu em grego, prestar culto. Jairo não suplicou, Jairo prestou culto. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que não adorarás outro Deus. Jairo está dizendo: na sinagoga me ensinaram, e eu também ensino, que só deve se prostrar a Deus. Por isso que eu estou aos seus pés, porque o Senhor não é venerado, o Senhor é adorado. Grite bem alto: só a Cristo, só a Deus, glória. Mais alto: só a Cristo, só a Deus, glória. Preste atenção. Todo indivíduo que decidiu não dar glória a Deus, o seu fim foi miserável. Vou dar 2. 1, passou 7 anos igual animal. As garras cresceram, pelo cresceu e começou a comer grama. Era um ser humano, um rei, sentado no trono. Só que ele confundiu veneração com adoração. As pessoas vinham e veneravam ele. Veneravam por quê? Porque ele era rei, digno de honra. Só que ele começou a dizer: eu não quero só ser venerado, eu quero ser adorado. Quando ele exaltou o coração para ser adorado, o céu disse: não, eu vou te colocar no seu devido lugar.
Qual é o meu lugar? Vai pastar igual animal. Vai comer grama, porque eu não divido a minha glória. Abre Isaías 48 aí, vai. Eu não divido a minha glória, vai. Isaías 48, 11, vai. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Eu não darei a minha glória a ninguém. Abre Daniel capítulo 4 agora. Vamos conhecer esse camarada que não deu glória a Deus e quis roubar a glória de Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Ei, muitos homens que alcançaram cargos e títulos de veneração respeitados, infelizmente não conseguiram administrar o sentimento de veneração, que é admiração e honra de alguém, e confundiu com adoração. E quando começaram a se intitular deuses, Deus disse: eu vou mostrar para todo mundo que você não é Deus nenhum. Capítulo 4, verso 29 a 37, lê. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Isso é Nabucodonosor. Ah, é? Para a glória e para a sua majestade? Vai. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha o que Nabucodonosor está dizendo: eu andei 7 anos igual animal, porque eu achava que tudo isso foi feito por mim, mas até um dia que eu recuperei minha consciência, entendi que eu posso ser venerado, mas não posso ser adorado. Então me levantei a consciência e diz: glória a Ele, majestoso a Ele, bendito a Ele, e Ele me deu tudo de volta. Veneração. Dá uma olhadinha pelo menos para 3, assim, vai ficar com a boca fechada ou vai dar glória para Jesus? Está aqui quem é maior do que Jonas, está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Abraão, está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que o templo, está aqui quem é maior do que Spurgeon, está aqui quem é maior do que o Papa, está aqui quem é maior do que Buda, está aqui é Jesus Cristo, sola Dio glória! Deixa eu te falar uma coisa, pastor, é normal, olhe para cá, é normal, às vezes nós temos posicionamentos como o de Nabucodonosor.
não conseguimos administrar a veneração e começamos a requerer adoração. Só que tem gente que Deus expõe ele a algumas situações, mas mesmo assim ele não reconhece. Aí quando não reconhece, é comido de bicho. Abre Atos 12. Vai dar glória ou vai ser comido de bicho? Vou até cantar um corinho. Vou cantar um corinho. Vou cantar um corinho. Atos 12. Verso 19 a 24. Herodes, o governador da Judéia, era venerado. Pessoal, era o governador da Judéia. O cara é venerado, não tem problema. A gente já sabe, a gente já aprendeu. Sim ou não? Ele era venerado, respeitado, admirado, honrado. Só que ele começou a querer ser adorado. Aí o Eterno disse, como é que é? Isaías 48, 11. Não dou a minha glória, ou não divido a minha glória com ninguém. Eu vi um aleluia, também foi o único. Eu prego para 3 públicos aqui essa noite. Aqueles que ensoberbeceram o seu coração, estão em um estágio de irracionalidade, até que caiam em si e comecem a glorificar a Deus, e Deus pode dar de volta. Segundo, aqueles que são como o governador da Judéia, Herodes, que serão comidos de bicho, dentro da sua soberba, achando que são Deus de algum lugar. E o terceiro, são aqueles que entendem que só existe um aqui, digno de honra. Abre aí Atos 12. Põe o versículo aí de número 19 a 24, vai. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim, se não der glória vai morrer de verme. Outro dia alguém disse assim, eu discordo. Eu fui ministrar numa igreja e quando o pastor fundador da igreja, um ancião da igreja, fundador da igreja, uma igreja com 76 anos de história, o fundador da igreja, já tinha quase seus 90 e poucos anos, fundou a igreja, era jovem. Quando ele entrou, toda a igreja se colocou de pé. Aí alguém do meu lado disse assim, eu acho um absurdo isso. Eu sou muito calmo. Não sou mesmo. Eu disse o que é idiota. Eu que me seguro, cara. Porque olha, eu vou te contar, cara. É cada besteira que eu escuto. O que foi, idiota? Ele disse, cara, é um absurdo. O cara entra, a igreja toda fica de pé para ele. O único que deve ser adorado aqui é Jesus. Eu disse, é por isso que o povo está de pé. Aí ele disse, como assim? Porque venerar, você fica de pé. Adorar, você fica de joelho.
Eu fico de pé a homens, respeitando sua história, mas a Jesus eu não fico de pé não. A Ele eu me prostro e digno, Ele é digno de glória. Nunca mais você vai esquecer essa aula. Isso aqui não foi pregação. Nunca mais você vai esquecer isso. Que vira uma chave na sua cabeça, que você vai entender, cara, eu tenho que venerar. A Bíblia diz honrar uns aos outros, venerar, admirar, mas não tem problema. O que eu não posso é adorar, porque só a Cristo glória. Pastor, mas se um anjo aparecer com a espada de fogo na mão e uma bandeja com a vitória, e aí eu tenho que adorar? Não tem que adorar não. Porque nem um anjo com a espada de fogo, com a bandeja, com a vitória, tem direito de receber adoração. Ele tem que ser verenciado, mas adorado não. Abre comigo Apocalipse capítulo 21. Eu leio esse mais outro texto e terminei no horário. Olha que benção. 8h25. Gravado. Que orgulho de mim, cara. Não mata não, Senhor, a ti glória. Apocalipse 21, 8 e 9. Lê! Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os 22, 8 e 9. Desculpa, vai. 22, 8 e 9. Vai! Eu, João... Você tem que me venerar, porque eu erro. Agora, aquele que você adora não erra um versículo. Glória a Deus! Vai! Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Tem homem comedor de farinha e feijão querendo ser adorado. Tem homem só porque fez isso, fez aquilo, quer ser adorado. Imagina um anjo, o anjo está dizendo: eu nunca comi feijão, nunca comi farinha, e nem eu quero ser adorado. O único que deve ser adorado é aquele que me criou. Criou o céu, criou terra, criou. Ele deve ser adorado, ele deve ser adorado. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 28 a 30. 1 Coríntios 1, 28 a 31. Conforme você for entendendo, vai pegar um pouquinho do debate ainda, hein? Conforme você for entendendo, do 28 ao 31, você vai ficar em pé para dar glória. Pera, preparou o louvor aí para Jesus? O louvor de glória? A Ele. Dá um tom aí. Não é meu tom esse daí. Eu não chego nesse tom. Então eu leio, vocês cantam, vai. Eu nem vou ler. Lê, minha filha. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria... Glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, desculpa, eu também erro. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por isso que eu não adoro ela.
De pé. Sola Dio glória. 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 Não canta ainda não. Não sai do lugar não. Dá as costas para mim não. Exceto os obreiros. Porque eu vou ler mais um versículo só de raiva. Estou no meu horário, tem 1 minuto. Vou gastar tudo. Põe na tela aí igual o da Atena. Romanos 4, 19 e 20. Deixa que eu leio esse. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. É um texto sobre Abraão. Verso 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Vamos cantar, adorar, vai. A Ele a glória. Levante as suas mãos e cante. Para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Levante as suas mãos, cante o coro, a voz da igreja e a base. Só a Ele a glória. A Ele a... É a melhor voz, a voz da igreja. Pela última vez eu dou a bênção apostólica. A Ele a glória. Você pode aplaudir a Jesus Cristo, ao Senhor. Glória. Veneração e adoração, uma linha tênue, cuidadosa, porque senão eu acabo confundindo veneração com adoração, ou adoração com veneração. Às vezes você passou muito tempo vindo à igreja venerando Deus, e hoje você descobriu que Deus não deve ser venerado, ele deve ser... Por isso que o nosso culto não é antropocêntrico, é cristocêntrico. A Ele glória. Valeu a pena estar aqui hoje? Esse é o mês da Reforma Protestante. Semana que vem eu estou ministrando em Itabuna, Bahia. Tem baiano aqui não? Estarei pregando um congresso lá. Só que a nossa conferência da Reforma continua. Semana que vem é Sola Fide, somente a fé. Quem vai estar ministrando? Pastor Ricardo Souza, um grande pregador, tremendo, vai ser top. E no último domingo
eu ministro sobre sola escritura, somente a escritura e nada mais, somente a palavra e nada mais.